Meus amados irmãos, que Deus a todos abençoe. Sou o pastor Wendel, aqui de São João de Meriti, mandando um abraço para todos vocês que estão aí assistindo este vídeo. Eu quero compartilhar com você um pouquinho da história de Neemias. Essa história que tanto edifica o nosso coração, que tanto abençoa o nosso ministério. Neemias, o copeiro do rei, está bem empregado, está trabalhando em um palácio, está numa profissão muito rentável, muito cobiçada até, e ali desenvolvendo o seu papel feliz da vida até que ele recebe a visita do seu irmão, Hanani. E ele procura saber como está o povo lá em Jerusalém, aqueles que sobreviveram aos cativeiros, aqueles que estão tão distantes, mas que não foram esquecidos do coração nem das intenções de Neemias. Mas a resposta do seu irmão chocou o coração dele. Ele ficou sabendo que o povo estava em miséria. Miséria financeira, miséria econômica, miséria espiritual, miséria na sua autoestima, miséria na sua esperança. E ele fica com seu espírito conturbado e ele começa a orar, começa a clamar a Deus, começa a fazer confissão de pecados, começa a rasgar a alma diante do seu Deus, na esperança e na fé de que a mão do Senhor pode fazer muito além daquilo que ele estava pedindo ou pensando. Até que ele se apresenta diante do rei e diz a Bíblia que o seu semblante era de tristeza. E o rei diz: por que está assim o teu rosto se você não está doente? E diz a palavra de Deus que Neemias tremeu profundamente. Por que todo esse tremor? Porque naquele contexto, apresentar-se diante do rei com o semblante caído, com o semblante entristecido, significava, uma rebelião contra o rei. Significava que aquele servo não estava feliz e estava em estado de rebeldia. Mas até nisso a boa mão do Senhor foi com Neemias. E o rei compreendeu o seu estado de espírito e concedeu cartas para que ele pudesse fazer a sua viagem rumo a Jerusalém, com um propósito definido de reconstruir os muros daquela cidade. E ali ele chega. E no capítulo 3 começa a reconstrução dos muros. Os muros tinham portas, e havia portas ali do monturo, havia a porta dos peixes, havia outras portas também, mas a reconstrução começa pelas portas das ovelhas. E aqui que começa a nossa reflexão. Meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, toda essa confusão irá acabar. Todo esse isolamento irá acabar. Essa peste, essa pandemia terá um fim. E caberá a nós, à semelhança de Neemias, conduzir o nosso povo a uma restauração. Conduzir o nosso povo a uma intimidade maior com Deus. E a palavra não poderia ser outra senão reconstruir. Mas essa reconstrução começa através da economia do nosso povo, começa através do comércio, através das situações diversas e materiais, aí negativo. Começa através da espiritualidade do nosso povo. Veja, ali o sacerdote Eliasabe, juntamente com os seus amigos, seus companheiros de ministério, começam a reconstrução pela porta das ovelhas. Aquela porta onde as ovelhas entravam e iam direto para o pátio do templo, iam direto para o local do sacrifício, ficava a pouca distância do tanque de Betesda, onde um anjo descia e agitava as águas, e o primeiro que descesse ali era curado. É naquela porta, na porta das ovelhas, que começa a reconstrução daqueles muros. Se quisermos reconstruir a igreja do Deus vivo, se quisermos recompor a noiva do Senhor, se quisermos recompor o nosso próprio ministério, o nosso próprio chamado, depois que isso tudo terminar, com certeza começará pela porta das ovelhas.
começará na recondução das nossas ovelhas a uma intimidade mais intensa com o Senhor. As ovelhas entravam ali para aquela porta para serem sacrificadas. Hoje o sacrifício é espiritual, não é? É a nossa devoção a Deus, é a nossa renúncia, renunciando à carne, renunciando o eu, renunciando às paixões, para podermos dar lugar ao Espírito de Deus e à vontade de Deus dentro de nós. Temos um longo caminho de reconstruir a ligação entre as ovelhas e o seu Deus, reconstruir o espírito das ovelhas, reconstruir a autoestima das nossas ovelhas, o intelecto delas, que com certeza há de ser abalado depois que isso tudo terminar. Mas uma coisa nós sabemos: por onde começar? Pelo cuidado dispensado à vida delas, pelo cuidado com a evangelização, para que a porta das ovelhas, aonde os pecadores entrarão e se tornarão ovelhas e receberão uma nova dinâmica de vida, uma vida nova em Cristo Jesus. Eu acredito que é por aí, é neste ponto que devamos começar a reconstrução, depois que isso tudo terminar. Que a graça de Jesus seja sobre a nossa vida, que nós possamos ter essa consciência diante de Deus e que Ele envie os recursos, que Ele envie a unção que tanto precisamos para que essa empreitada, a semelhança da empreitada de Neemias, também seja vitoriosa. Jesus se colocou na condição de porta. Ele diz: eu sou a porta por onde as ovelhas entram. Ele é a porta do aprisco. E convém que essa conexão, esse religar com a pessoa do Senhor Jesus seja a nossa principal e a nossa tarefa primeira. Quando tudo isso terminar, o que nós devemos fazer é começar por aí. Meu amado irmão, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, seja sobre o teu coração. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, toma o amado, o irmão, a irmã, a pessoa que está vendo este vídeo, que receba o conforto, o consolo do Espírito Santo, e que nós, pastores, tenhamos o nosso espírito renovado, fortalecido pelo Senhor, para podermos reconstruir a espiritualidade do teu povo, reconstruir a autoestima do teu povo e reconstruir também o chamado da Igreja de Jesus, que não pode ser outro senão manter portas abertas para que entre as ovelhas e se encontrem com Cristo Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém, amém, graças a Deus. Deus abençoe, colega, Deus abençoe você. É o nosso desejo, é a nossa oração. Fiquem todos na paz. Deus a todos abençoe.